Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos iniciar então a nossa aula, né, cirúrgica 1. E só lembrando a vocês que a nossa avaliação já é semana que vem, né, no dia 1º de julho, né, vai ser a nossa primeira avaliação. Então, antes dessa aula de hoje, nós teremos mais uma aula e tudo que eu disser até a próxima aula é assunto para a nossa avaliação, tá? E dúvidas, né, como eu sempre digo, tanto no privado, pode mandar para mim, na coletividade, se desejarem fazer uma aula tirar dúvida, no Zoom, no Google Meet, estejam à vontade, tá? E ela vai ser postada no dia 1º de julho para vocês, tá bom? Antes da aula de hoje, nós teremos mais uma aula antes da nossa avaliação do dia 1º de julho. Lembrando que a nossa segunda avaliação é 27 de julho, tá? E onde eu parei com vocês, né, foi lá na literatura, na apostila de vocês, falamos sobre expurgo, CME, né, aquela parte toda de contaminação, pessoal que trabalha dentro da CME, falamos a respeito de planejamento, de bom relacionamento, né? Falamos a questão de esterilização, sala limpa, sala contaminada, né? Infecção cruzada. E hoje nós vamos entrar num outro assunto também super importante, que está na literatura de vocês, na página 18, que fala sobre esterilização, né? Na verdade, a gente sabe que a esterilização, segundo a literatura, é todo o processo que promove completa eliminação ou destruição de vida microbiana, né? Seja bactérias, fungos, vírus, micróbios, né? Qualquer tipo de vida microbiana, qualquer tipo de agente nocivo, qualquer tipo de patógeno que pode desenvolver doença. Então, a esterilização ela tem que ser 100%. Sabemos que na enfermagem, turma, existem várias formas de esterilização. Nós temos a esterilização pela autoclave, né? Quem já está no estágio, quem lembra, autoclave com água destilada, né? Que vai gerar um calor. Esse calor vai gerar uma pressão interna dentro dessa autoclave, vai sofrer um processo de evaporação. Depois terá o processo de despressurização, que nada mais é do que a retirada do excesso do vapor de dentro de uma autoclave. Nós também temos esterilização pelo óxido de etileno, não é isso? Quando a gente, principalmente por protocolos, pela vigilância sanitária, quando determinado material ele não pode ser esterilizado somente com água destilada, ele tem que passar pela autoclave com etileno, que é um outro produto tóxico, que ele tem uma alta tensão de letalidade, ele tem uma alta tensão de tensão superficial, que é o encontro da bactéria com agente químico. E isso daí, quando o hospital, quando a enfermagem lá na CME não tem o etileno, o hospital paga, né? O hospital terceiriza esse processo de esterilização. Então, se vocês pensarem todos os materiais cirúrgicos lá no arsenal, né, lá na central de abastecimento, eles, por exemplo, são esterilizados na CME, Central de Material de Esterilização? Não. Alguns devem ser esterilizados pelo etileno, quando esse material ele não pode passar somente por água destilada, porque ele não vai ficar 100% estéril. Nós temos também que entender que existem materiais que podem ser esterilizados tanto pelo etileno e tanto pela água destilada somente, que o efeito vai ser o mesmo, vai ser 100% estéril. Qual que é o melhor? Qual que é a melhor condição para esterilizar esse material? Água destilada, né? É menos oneroso para o hospital. O hospital não vai precisar pagar, né? O caminhão busca, leva para a empresa, reesteriliza o material, devolve para o hospital, né? Tem um protocolo, tem contrato, tem prazo para entrega, né? Tudo certificado, tudo credenciado, tudo feito dentro, né, dos contratos de prestação de serviços, quando o hospital ele não esteriliza material por etileno.
E hoje a gente sabe que a estufa ela já não é mais indicada para enfermagem. Nós não temos mais a estufa dentro dos hospitais, né? Isso aí é praticamente museu, né? Hoje, salões de beleza, por exemplo, as vigilâncias sanitárias elas estão entrando firme com isso, né? Com essa questão, porque foi comprovado, né, por pesquisas científicas que a estufa, o calor que a lâmpada emite, né, a luminosidade sobre os aparelhos, tanto alicate quanto pinças e assim por diante, ele não é 100% confiável. Então, na verdade, a gente não está generalizando, muito pelo contrário, salões de beleza ou outros tipos de ambientes que necessitam de materiais para ser reesterilizados, assim como consultórios odontológicos, tem que ter uma autoclave, né? Hoje, o que é de mais seguro para a esterilização de qualquer tipo de material, turma, é uma autoclave. Estufa já não existe mais. Estufa é carta fora do baralho, né? Não se usa mais isso, né? Antigamente usava-se, lógico, e muito, mas hoje não existe mais, né? Hoje é demodê e também não tem 100% de segurança. Na literatura está falando para nós que a esterilização ela pode ser por calor úmido. O que é esse calor úmido? Água na autoclave, né? Tem um tempo correto que esse material vai ficar dentro dessa autoclave. O profissional de enfermagem que trabalha dentro da CME ele vai estar monitorando o tempo do ciclo de esterilização para que seja feito todo o processo, né, de ação de letalidade. Quem lembra? O que é ação de letalidade? Ação de letalidade é a capacidade do agente químico matar a bactéria. Nós não falamos que esterilização é todo e qualquer tipo de processo que promove a eliminação dos agentes microbianos? Então, se eu falo desta forma, eu estou falando de ação de letalidade, né? E a enfermagem, assim como vocês já passaram pelo estágio, sabe que antes da gente iniciar o processo de esterilização, tem que fazer os testes biológicos dentro da autoclave para ver se ela está normofuncionante, né? Às vezes a autoclave não está esquentando corretamente, às vezes ela está esquentando de uma forma acelerada, né? E tem que ter essas precauções, tem que ter essas manutenções, acima de tudo, fazer os testes biológicos, que é a função da enfermagem, antes de iniciar o processo de esterilização para saber se aquela autoclave ela está apta para receber os materiais que sofrerão esterilização. E pelo calor seco, hoje a gente não usa mais, que é a estufa. Não tem mais esterilização por estufa, né? Que é o ar quente, pela luminosidade. Então isso aí esquece. Nós temos também, como eu falei, por gases, né? Que é o etileno. O etileno ele é usado, né? Ele tem uma boa aceitação no mercado, porque principalmente materiais de cirurgias cardíacas e materiais de cirurgias da oftalmologia, pessoal, usa-se o método de esterilização pelo óxido de etileno, né? É o óxido nitroso misturado com oxigênio, né? A gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre ele depois, mas ele é um material confiável, 100% confiável, quando, preste atenção, quando a autoclave, ela somente com água não esteriliza o material. E aí fala dos princípios de esterilização a vapor, né? Vapor aquecido sob forma de vapor saturado sob pressão é o mais seguro, né, e de destruição de todas as formas de vida microbiana. O que é isso? Que eu acabei de falar. Autoclave, né? Dentista tem que ter autoclave. Quem tem salão de beleza tem que ter uma autoclave. Nós que trabalhamos em policlínicas, PSF, Estratégia de Saúde da Família, UPA, né, laboratórios, né, tem que ter autoclave. Hoje é o que tem mais seguro para todo mundo, principalmente agora esse problema que a gente tem vivido no mundo inteiro com relação ao Covid-19, né? Então o vapor ele destrói as bactérias somente pelo contato direto, né? A ação bacteriológica será bem sucedida se houver acesso do vapor dentro da superfície. Então, gente, encher a autoclave, né, de colocar excesso de materiais dentro da autoclave não vai gerar uma movimentação, podemos assim dizer, de uma forma bem assim peculiar,
de calor dentro daquela autoclave. Então eu tenho que colocar menos quantidade de material, né? Nada de pressa, nada de correria, vai terminar o plantão, né? Que já quer passar a bola para o colega. E aí quem sai perdendo com isso, se eu adiantar o processo do ciclo de esterilização, é o paciente. É o paciente que sai perdendo, porque eu sempre falo, o sucesso da cirurgia começa lá na CME. Né? Material lavado, o material colocado na submersão, o material colocado no hipoclorito, o material colocado no hexaclorofeno, o material colocado no germiquil, né? É feito um processo aí de descontaminação. Então, o sucesso da cirurgia, ela não se inicia no centro cirúrgico. O sucesso da cirurgia, ela se inicia pelas mãos do técnico em enfermagem que trabalha lá na CME lavando material e colocando para esterilizar. Então, qualquer deslize dele ou qualquer cochilo, quem sai perdendo é o paciente, principalmente quando a gente fala de infecção e contaminação por material mal esterilizado. E aí, turma, a saída é feita através de um pequeno orifício, quando eu chamo de quê? De despressurização. O que é essa despressurização? É a saída do vapor da autoclave. Né? Existem as conexões, vocês talvez já devem ter tido contato com autoclaves, né? Dentro do estágio, por exemplo, que a enfermagem com certeza deve ter mostrado como que é feito esse processo de despressurização. Se não fazer a despressurização, ninguém abre uma porta de uma autoclave. É como se fosse uma panela de pressão. Se eu não tiro a pressão da panela, eu não abro aquela panela, né? É um exemplo bem grosseiro, bem superficial. Então, a despressurização nada mais é do que a retirada do vapor que é feito pela enfermagem para abrir a porta daquela autoclave. E um cuidado que nós tenhamos que ter é não enfiar, não colocar o rosto na cara, né, colocar assim na porta, assim na cara do gol, né, assim dizemos. Sempre nós devemos afastar um pouco para abrir essa autoclave, para a gente não sofrer até acidentes de trabalho, como queimadura de primeiro grau, quando esse vapor pode vir no nosso rosto, né? Sempre atrás, como você fosse abrir uma geladeira, você fica atrás da porta, para que esse vapor não venha, né, a te atingir e você sofrer um acidente de trabalho. E lá na literatura fala para vocês sobre fatores que podem impedir essa esterilização. Primeiro deles, presença de ar na comarca interna impedindo a penetração do vapor, né? Excesso de carga, como eu falei. Muito material às vezes atrapalha a esterilização. Não adianta correr, não adianta querer fazer, empurrar com a barriga, porque o calor ele vai estar paralisado ali dentro, né? Ele não vai estar circulando para esterilizar todos os materiais. Má disposição dos volumes, excesso de carga, né? Ausência de inspeção e manutenção, né? Às vezes a autoclave esquenta muito, às vezes a autoclave esquenta menos e eu não dou importância para isso. Às vezes as minhas compressas, as minhas caixas cirúrgicas, elas saem molhadas. Será por que as minhas caixas saem molhadas? Será por que as minhas compressas saem molhadas? Será porque é excesso de água que eu estou colocando na autoclave? Ou é porque a minha autoclave não está esquentando o suficiente? Isso aí é um comprometimento da enfermagem. Comunicar ao enfermeiro do setor, o supervisor, o gerente, ele acionar a manutenção para ver o que está acontecendo com aquela autoclave, né? E outra coisa é inobservância das técnicas de esterilização, né? É achar que sabe tudo, fazer de qualquer maneira e colocar o material para ser esterilizado, né? Então, existe um protocolo, existe uma técnica para que nada dê errado, desde o processo da área suja, que é a entrada do material contaminado, né, com fragmentos de raios de sangue, secreção purulenta, às vezes, que é feito todo o processo de lavagem, né, todo o processo de descontaminação, que descontaminação não é esterilização, né? Eu descontamino, eu não esterilizo. Se eu esterilizo, eu descontamino, né? Então, tem que observar se não tem algum fragmento de sangue presente ali naquele instrumental, por exemplo, que pode comprometer a esterilização. Às vezes é um micro-organismo que ele é extremamente resistente ao calor, né? Então, a responsabilidade não é só da pessoa que lava o material na CME. A responsabilidade é daquele que adquire o material, embala esse material, coloca esse material para ser autoclavado, mas ele tem que observar se esse material está 100% apto
limpo para sofrer processo de esterilização. Senão, não tem jeito, né? E isso aí é função de quem? Nossa, é nossa função, é nossa responsabilidade acima de tudo, né? Então, essa responsabilidade, ela começa desde o processo da entrega do material sujo contaminado, né? Nós usando todos os EPIs, equipamento de proteção individual, né? Touca, óculos, máscara, propé, gorros, né? E assim por diante. Tem que ser, tem que usar, né? E aí, pessoal, dando continuidade às nossas aulas, esses fatores que impedem a esterilização, a enfermagem tem que ficar atenta, né? É uma responsabilidade, é um compromisso assumido, e não é um setor que não tem paciente, é um setor que não tem medicação, que não tem visitas, que não tem paradas, que não tem emergência, não tem médicos, mas é um setor super importante, como qualquer outro setor de dentro do hospital. E aí na literatura fala sobre os cuidados após a esterilização. Primeira coisa, a gente tem que observar se todos os materiais foram esterilizados, se você fez a correta despressurização, que é a retirada do excesso do vapor, se ao retirar o material ele está molhado, se ele não está molhado, por que ele está molhado, como eu falei agora há pouco para vocês. Profissional de enfermagem, ele tem que estar anotando o código do material, né? O nome do profissional de enfermagem que fez a embalagem, que fez o lacre, que fez a compressa, a data que vai, né, vencer esse material, né, que vai expirar, e assim, né, ter esse controle de tudo que entra dentro da CME, anotar tudo, relatar dentro do livro de ocorrências ou no próprio sistema quando for informatizado o setor. E aí nós temos as vantagens da esterilização pela autoclave. Segundo a literatura, fala para nós que o aquecimento é rápido e de boa penetração. Se a gente for comparar pela estufa, com certeza, não existe nada melhor no sistema hoje de enfermagem a nível de esterilização do que você ter uma autoclave, né? Como eu falei para vocês, estufa já não existe mais, né? Estufa é carta fora do baralho, né? A gente não pode usar mesmo porque já foi proibido pela vigilância. Faça avaliação do desgaste do material. Tem material que a gente observa que de tanto ser reesterilizado, a enfermagem ela pode, lógico, tem autonomia de chegar na coordenação, na supervisão, mostrar o material para a coordenação solicitar a substituição daquele material, porque sofre um processo de desgaste, lógico, alguma alteração, se assim ocorrer, e a gente vai fazer a substituição, né? Agente esterilizante mais econômico, né? Esse agente esterilizante mais econômico é quando eu tenho opções para escolher qual tipo de material que eu vou usar na minha esterilização, né? Então, se eu tenho como escolher, né, como aqui está falando que o agente esterilizante mais econômico, eu vou usar somente água. Se eu não tenho essa escolha, se eu terei que usar água destilada com óxido de etileno, aí vai ser o que? Outra questão. Não é questão de economia, é questão de quê? De profissionalismo, é questão de competência, é questão de ética, é questão de compromisso com a coisa assumida. Como eu falei para vocês, existem materiais que nós vamos esterilizar somente com água destilada. É mais econômico? Vai dar 100% de esterilização? Vai. Existem materiais que não serão possíveis ser esterilizados somente com água destilada. Neste caso, esse material vai ter que somar com outro agente químico, essa água, para que faça o processo de esterilização. Lá na literatura de vocês, na apostila, na página 19, tem alguma tabela que fala claramente sobre alguns produtos que sofrem calor, o tempo dele. Se você for observar, nós temos, por exemplo, roupas a 121 graus durante 30 minutos, né? A roupa vem lá da lavanderia, toda lavada, centrifugada, né? Principalmente, né, o vestuário do centro cirúrgico, né? Roupão, propé, touca,
né, capote. Então, esse processo de esterilização, ele ocorre dentro da CME. Então, essa roupa vem de onde, João? Lá da lavanderia. Feito todo o processo, né, de segregação, de separação, roupa com sangue, roupa com fezes, roupa com urina, roupa com vômito, roupa suada. Então, isso tudo vai ser o quê? Segregado, lavado, centrifugado, passado por vários processos de lavagem, até chegar na mão do profissional de enfermagem para ele fazer o processo de esterilização. Segundo a literatura, fala para nós que essas roupas elas têm que atingir 121 graus durante 30 minutos. Se eu falo de tambores, né, seringas, por exemplo, tambores, 30 minutos também é 121. Seringas, por que seringas? Seringas de vidro. Hoje a gente sabe que ainda é possível e existe seringas de vidro sendo utilizadas por alguns anestesistas que preferem, né? E como isso não foi tirado, né, do rol, né, de materiais e formas de esterilização da CME, a seringa de vidro ela é utilizada ainda por alguns anestesistas, levando a 15 minutos a 121 graus, tá? Virando a apostila de vocês na literatura, nós temos um outro quadro onde fala de esterilização de agulhas, né, frascos, borrachas, cubas, fios de sutura, né? Tá falando claramente lá na apostila. Nós não esterilizamos fio de sutura. O fio de sutura ele já vem esterilizado para mim. Seja catigutte simples, seja catigutte não simples, fita gutte, etibond, mercelene, prolene, né, Vicryl, todos os fios de sutura, turma, a enfermagem não esteriliza, tá? Isso já é comprado pelo hospital, tanto montado ou não montado. O que é um fio de sutura montado, João? Quando já vem com a agulha, né, porta-agulha. O que é um fio de sutura não montado? Quando não vem com agulha. Instrumental, né, gases furacinada. Isso usava-se bastante, né, 30 minutos a 121 graus. Hoje a gente não vê mais isso, né. Assim, podemos até ver ainda gases vaselinadas, queimadura de primeiro grau, por exemplo, né, coloca as gases, embebe com vaselina líquida, uma gase sobre a outra, uma gase sobre a outra, vai embebendo com vaselina líquida e autoclava, esteriliza 30 minutos a 121 graus, tá? Então ainda isso é aceitável. Agora, gases furacinados a gente não vê mais, não faz mais, não existe mais essa condição, tá? E falar também da questão de vidros em geral, seringas, né? Por exemplo, a gase vaselinada, né? A gente tem que ter ciência de que muitos materiais hoje eu não faço mais a CME. Igual, por exemplo, esterilização de luvas, né? Não existe mais a enfermagem esterilizar luva dentro da CME, né? São processos e gerações, fechamentos de ciclos que acontecem. Na verdade, a instituição, a administração, ela compra as luvas esterilizadas, né, para fazer realização de procedimento invasivo, estéril, como cirurgias. Né? Eu tenho a luva de procedimento que é no comando de enfermagem, que eu uso, que eu calço, né? Aferir uma PA, diluir uma medicação, fazer um curativo que às vezes não necessita de calçar uma luva estéril, né? Mas hoje a gente não tem mais essa condição de estar usando, de estar esterilizando, porque mesmo que é uma condição que foi proibido, né? E hoje os hospitais, claro, que se adequaram, né, perfeitamente nessa condição de não esterilizar mais luva, tá? E continuando o nosso processo, gente, na próxima página, na página 22 da nossa literatura, nós vamos falar um pouco sobre mapa cirúrgico, perfeito? O que é um mapa cirúrgico? O mapa cirúrgico, ele é um instrumento administrativo de enfermagem, desculpa, quando você tem um centro cirúrgico ativo dentro do hospital. Porque você pode trabalhar num hospital que não tenha centro cirúrgico. Qual que é o problema? Nenhum. Não tem centro cirúrgico no hospital que eu trabalho. E aí? Né? É referência contra referência. Vai encaminhar né, o procedimento, a pessoa para um hospital de referência. O mapa cirúrgico, cada hospital constrói ele. E nesse mapa cirúrgico, nós temos o horário, o tipo de cirurgia, né, o convênio do paciente, o horário da cirurgia,
o nome do médico, o nome do paciente e quais são os locais que são fixados nesse mapa cirúrgico. Banco de sangue, centro cirúrgico, o maqueiro tem que ter esse mapa cirúrgico, né? O centro cirúrgico, a recepção, não tendo contato direto com, né, com o público, com o pessoal que você quer atendido, porque eu tenho que manter a privacidade das pessoas, porque naquele mapa cirúrgico, ali vai estar as cirurgias eletivas. Todo mapa cirúrgico que eu percebo, por exemplo, que tem nome do paciente, que tem uma cesárea 9 da manhã, tem uma cesárea 9h30, tem uma histerectomia às 15 horas, isso tudo é cirurgia agendada. Essas cirurgias elas estarão no mapa cirúrgico. Cirurgia de urgência, cirurgia de emergência não estarão no mapa cirúrgico. Estou falando de cirurgia eletiva, cirurgias agendadas. Uma artroscopia, né? Um exame que é feito em centro cirúrgico, uma retossigmoidoscopia, uma colonoscopia, uma biópsia, uma broncoscopia, isso tudo é agendado. Quando é agendado, vai para o mapa cirúrgico. Então está falando aqui o que? Tem que ter nome do paciente, tipo de anestesia, se é RAC, se é peri, se é geral, se é local, se é plexular, né? Isso a gente vai ver depois com calma. O registro, né, que a gente falou, o paciente ele tem um número, esse número ele recebe quando ele entra no hospital e ele fica com esse número até quando ele tem a alta do hospital, né? Seja no convênio, seja no particular, ou seja no Sistema Único de Saúde. Esse tem que gerar um número, né? É um número que ele tem que ter para glosar os procedimentos realizados nesse paciente. Outro profissional dentro do hospital que tem que ter esse mapa cirúrgico diário nas mãos é o maqueiro. Ele tem que ter também esse mapa cirúrgico para ele saber os horários das cirurgias. É fidedigno uma cirurgia estar ali às 11 horas da manhã? Não. Pode atrasar o maqueiro, pode ter uma emergência naquele bloco, pode ter que, por exemplo, o médico atrasar, né? A anestesista não chegou ainda, né? O paciente pode ter sofrido uma intercorrência, desculpa. Então existem várias condições que podem limitar a ser fidedigno o horário daquela cirurgia, né? Às vezes o paciente está marcado para fazer uma cirurgia, uma colecistectomia, cirurgia de retirada de vesícula, às 7 da manhã. Ele chegou às 6 da manhã, né? Ele vai ser chamado às 10 da manhã para fazer a cirurgia. Né? Houve uma emergência, houve um atraso, né? Não sabemos, né? Até então, e o paciente vai ficar ocioso, vai ficar ali aguardando, vai aumentar o tempo de dieta zero, se for o caso, e ele vai ter que, né? Infelizmente aguardar e superar esse problema. Então, gente, no banco de sangue, né? Na portaria do hospital, na recepção, como eu falei, esses locais são imprescindíveis. Esses locais têm que ter a presença do mapa cirúrgico. E lembrando, o mapa cirúrgico ele é diário. Todo dia é um mapa diferente. Quem que faz esse mapa? Existe uma pessoa dentro do hospital, não precisa ser enfermagem, né? É uma pessoa responsável pelo setor de internação que vai estar fazendo esse mapa cirúrgico e vai estar divulgando esse mapa cirúrgico, entregando via internet, via e-mail para cada setor, ser impresso, ou entregando, né, aleatoriamente para cada setor que tem que ter esse mapa cirúrgico. A UTI ou a CTI também tem que ter um mapa cirúrgico, a CME tem que ter um mapa cirúrgico, tá? Para que saiba quais são as cirurgias que serão realizadas naquele dia, naquele plantão. Então, se vocês perguntaram, todo dia é um mapa cirúrgico diferente? Né? Cada dia é um mapa cirúrgico, né? Cada dia uma quantidade X de cirurgias, como eu falei, cesáreas, né? Cirurgias plásticas, que são cirurgias limpas. Então, aquela cirurgia que entra fora do mapa cirúrgico não é uma cirurgia eletiva e também não é uma cirurgia agendada. Eu chamo de urgência ou emergência. Tá certo, gente? Então, quero deixar essa mensagem para vocês hoje. Nós teremos a nossa última aula antes da prova. A nossa prova é dia 1º de julho, né? E eu estarei postando uma atividade que não valerá nota. Essa atividade não valerá nota, mas vocês devem estar entregando essa atividade no CECAP, no horário de 13 às 19h30, tá? E
quando for para valer nota eu vou avisar, vou comunicar, mas essa atividade que eu estarei postando junto, né, com a aula, ela não vale nota desta vez, mas vocês devem e precisam entregar essa atividade na instituição, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a aula de hoje, manda para mim no coletivo, no privado, se desejarem fazer uma videoconferência, ou se desejarem fazer um Google Meet, né, ou também um Zoom, esteja à disposição, tá? Fique à vontade, podemos agendar com o maior prazer. O que eu não quero, de forma alguma, é que vocês fiquem com dúvidas nas minhas aulas, tá? Lembrando que dia 1º de julho já está aí, ok? Então, qualquer dúvida envia para mim e vai estar já postado também a atividade que não vale nota, mas vocês precisam entregar ela no SECAP, ok? Muito obrigado, tá? Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, mande para mim, não fique com dúvida, não pode ficar com dúvida, tá? Um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Obrigado.